O programa Quarta Dimensão está na telinha da TV Vila Velha, a TV que a nossa gente vê. O assunto de hoje fala de escassez que termina em festa. Oxalá nossa escolha se reflita na realidade do Brasil e que o nosso povo tão sofrido viva dias melhores neste novo ano. Quando o nosso Rabi multiplicou pães e peixes no deserto, o episódio confirmou que sempre se manteve atento nas crises sobre-humanas. Vejam, meus amigos, que os mercados se encontravam distantes. Todos se dispunham, mas a impossibilidade era grande. Velhos e doentes haviam sido carregados por parentes e amigos, e muitos nem sequer conseguiam andar. Todos estavam exaustos e com fome. Aparentemente, não restavam alternativas. Os mais fortes teriam que arrastar aleijados e enfermos até estalagens onde se alimentassem. Todos já se dispunham a ignorar os protestos dos estômagos vazios, quando aquele menino entregou o pacote ao Nazareno. Alguém escarneceu da renúncia inútil, que são 5 pães e 2 peixinhos. O meu farnel, disse o menino, eu o entrego para distribuição, Senhor. O mestre ergueu a doação do garoto na direção dos céus, pronunciou algumas palavras e a distribuição começou. Agora o nosso tema, escassez que virou festa. Jesus permanecera na outra margem do lago, orando na parte mais alta do monte. Estivera sozinho ali durante toda aquela noite. A decapitação de João Batista o perturbara. Para almas sensíveis à crueldade, é chocante. Lembremos-nos que o mestre chorou também diante de Lázaro morto. O Evangelho de Mateus aponta a sua tristeza quando João Batista foi decapitado. Jesus procurou lugar deserto onde passar a noite, mostrando que a violência contra o amigo só seria reciclada no silêncio do ermo. A sensibilidade de nosso Rabi talvez se afigure estranha para humanos que não levam desaforo para casa. Esses devem estranhar. Ele, o Senhor da morte, em nosso entendimento, no entendimento de grande parte dos seres humanos, deveria estar imunizado contra toda espécie de tragédia. Afinal, ele mesmo convocara Lázaro para que abandonasse o sepulcro. Ele faria isto. Lázaro, vem para fora, ordenaria Jesus. O Crispim replica. É o motivo que eu lhe fiz a pergunta, Getúlio. Será mesmo que a morte do amigo mexeu com ele, ao ponto de fugir para o deserto em busca de solidão? Algo é verdadeiro, Crispim.
Não podemos medir a sensibilidade de espírito puro pelos nossos padrões impuros. A capacidade de enternecimento em Jesus parecia rosa em botão se abrindo. Nele, as próprias células eram transformadas em centelhas de amor. O nosso rabi não passava indiferente onde amargura e morte maltratassem os corações. A solidão dos discípulos de João Batista o atingira. As tristezas das irmãs de Lázaro lhes arrancaram lágrimas. Jesus portava outra mente, outra sensibilidade, outro espírito. Tudo nele era mais sutil que a nossa grosseira estrutura humana. Neste mesmo capítulo do Evangelho de Mateus, percebemos que Jesus desceu refeito completamente, depois da noite enorme de vigília. Ele que fugira das multidões, agora voltava retemperado ao encontro deles. Getúlio, não será isto também outra prova da sua força? Perfeitamente, amigo Crispim. Desembarcando, diz o Evangelho, Jesus viu grande multidão, compadecido, curou seus enfermos. Mateus 14, versículo 14. Aquela gente acompanhara o barco por terra e ao nascer do sol o aguardava ao pé do monte. Muitos carregaram paralíticos às costas para mais de 9 quilômetros. A esperança arrastava multidões e Jesus dialogou com ela, com aquela gente, durante todo o dia. Suas palavras consolavam, prometendo certeza de futuro melhor. O Crispim, emocionado, exclama: Getúlio, nesse mesmo capítulo, Mateus descreve a multiplicação dos pães, não esqueça. Tudo nos leva ao mesmo tema. Jesus, preocupado com as nossas carências, foi a conclusão solene do Crispim. A longa jornada os distanciara de qualquer recurso, longe de hospedarias e de casas de comércio. Muitos não carregavam nada para comer. Crianças e velhos se acotovelavam com fome. Ao cair da tarde, os discípulos procuraram Jesus e lhe disseram: Mestre, o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que comprem o que comer. Respondeu-lhes Jesus: Não é necessário que vão embora. Dai-lhes vós de comer. Ao que eles observaram: Não existe mais do que 5 pães e 2 peixinhos, mestre. Mateus 14, versículos 15 a 17. A proposta de Jesus surpreendeu os apóstolos. Como poderiam eles alimentar tanta gente com apenas 5 pães e 2 peixes? Trazei-me estes 5 pães e 2 peixes, disse o mestre, e levantando os olhos ao céu, os abençoou. Em seguida, partiu os pães e os entregou aos discípulos e mandou que eles distribuíssem ao povo 5 pães e 2 peixes. Comeram todos
E todos ficaram fartos e encheram mais 12 cestos com o que sobrou. Ora, o número dos que comeram girava em torno de 5.000, sem contar mulheres e crianças, que naquele tempo eles não usavam contar mulheres e crianças, eram só os homens. Esta narrativa se encontra em Mateus 14, versículos 13 a 21. Impressionante. Meus amigos, 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças, e ainda sobraram 12 cestos. Getúlio, qual a explicação racional para prodígio deste tamanho? Interroga Crispim. Lloyd Douglas, autor do romance O Manto de Cristo, nos relata de forma surpreendente uma versão completamente nova deste episódio. Ele fala através de um personagem chamado Arife. Arife esteve presente a poucos passos de Jesus. Diz Arife que o Nazareno estava triste naquela tarde. Ele ficou longo tempo em silêncio diante da multidão. Todos se sentaram na relva, dominados pelo cansaço. Aquela procissão enorme palmilhara 9 milhas de chão. Muitos carregaram doentes e aleijados debaixo de sol forte, um sol de quase deserto. Todos estavam exaustos, até que Jesus ergueu-se e começou a falar. Sua voz espalhou-se por todas as colinas, como se fosse música tocada pelos anjos. E neste Anjos Caríssimos, nós vamos fazer a primeira interrupção do programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. Nosso site está na telinha. E nós convidamos especialmente os apreciadores de análise por escrito para acessá-lo. Ficaremos agradecidos pelos seus comentários com amigos sobre nossas palestras e pela recomendação de que as procurem no YouTube. Em nosso site, nas páginas Getúlio no YouTube 1 e 2, meu querido neto Ricardo linkou títulos de palestras, permitindo acesso com simples clique. Damos preferência ao trabalho denominado Jesus Ordenou o Trabalho no Sábado, que é campeão quanto ao número de acessos. Nesta exposição, inúmeros problemas bíblicos são esclarecidos. Vale a pena assisti-la, portanto. Você ficará conhecendo a interpretação adequada para as palavras de Jesus. Eu não vim destruir a lei. Intensa divulgação compensará os esforços de equipe pequena em número, mas inexcedível na semeadura de orientações sadias. A gravação do Quarta Dimensão é feita nos estúdios Fernando Martins. Obrigado ao Fernando e ao Zube que nos proporcionam a oportunidade de levar este evangelho para vocês, meus caros. Agora, recente, no site estão mais 2 apresentações que nós fizemos. E o Fernando está lutando ali para uma terceira palestra também aparecer no site.
Agora a continuação do tema de hoje, escassez que virou festa. O Crispim disfarçou os olhos úmidos e disse: imagine, amigo Getúlio, se tivéssemos chance de enxergar e ouvir Jesus naquela tarde. O alimento brotando pronto e acabado. É difícil imaginar uma cena tão maravilhosa. Lloyd Douglas captou a magia daquela tarde. Narrando a história, o queixo de Arife tremia e ele pigarreava confuso, disfarçando a emoção. Todo mundo se recolhera em profundo silêncio, descreveu Arife. Não se ouvia o menor som. E não esqueçamos que ali estavam mais de 5.000 pessoas, só homens, e mais as mulheres e crianças. Vocês perceberam então a magia das palavras do mestre? Arife interrompeu a narrativa outra vez para tentar a recuperação do equilíbrio. Ele vivenciava aquelas cenas enternecedoras, procurando na memória os gestos e as palavras divinas de Jesus. Precisou de muito esforço para continuar falando. Não sou dos que choram com facilidade, prosseguiu Arife, mas havia alguma coisa nas palavras de Jesus que me fazia chorar. Crispim emite ressalva importante ao amigo Getúlio. Ele diz: talvez não fossem as palavras que comovessem tanto, mais do que as frases, o carisma e a sinceridade do mestre forçavam as lágrimas. Eu poderia declamar em verso e prosa, meus amigos, todos os poemas do mundo que falassem de compaixão. Se Jesus pronunciasse apenas 2 palavrinhas ao meu lado, baldados seriam os meus esforços. Aquelas 2 palavrinhas do mestre ungidas pela mágica da perfeição abalariam meus sonhos de pregador. Era este poder inaudito que lancetava o coração de Arife, dificultando a narrativa. Jesus dizia que todos pertencíamos à única família, exclamou Arife, que todos éramos irmãos. Ele enfatizava o espírito de união fraterna, a preocupação de uns para com os outros, a partilha do alimento e dos bens, a entrega de si mesmo. Nesta altura, o pobre Arife deveria estar pisando em brasas, revivendo as emoções daquela tarde memorável. Este Arife deveria partilhar a ideia de que o homem não chora, comentou Crispim. É o que parece, amigo. Tão grandes têm sido os seus esforços para esconder os sentimentos. Arife tinha vergonha de chorar. O fato de que outra vez ele interrompeu a narrativa com voz subida e os olhos molhados. Demorou muito tempo para retomar o fio da história. Quando voltou, sua mente parecia ter evoluído 1000 anos. As figuras daquela tarde fantásticas lhes forneciam vocábulos. As palavras de Jesus foram tão convincentes, exclamou Arife, que Garoto entregou-lhe o seu pequeno fardel. Eis aqui o meu almoço, Rabi, disse a criança. Eu o entrego para que seja distribuído
entre todos. Menino, de repente sintonizar a atmosfera mágica. Eu abro mão do meu almoço, Jesus. Com toda certeza o exemplo desencadeou grande festa, interrogou Crispim. Jesus ergueu no rumo do infinito os 5 pãezinhos e os 2 peixes, deu graças e os abençoou. Foi a conta. Ninguém mais quis comer a merenda que trouxera ou comprara pelos caminhos. A intenção egoística de consumi-las atrás das moitas para que ninguém visse e participasse foi derrotada. Todos entregaram seus farnéis prazerosamente. Pilha de pacotes se ergueu no deserto. A corrente se estendeu célere como fogo em mato seco. Dali a pouco todos comiam dando graças a Deus. O milagre ocorrera. A pregação do mestre apontando a força da solidariedade vencera o egoísmo. O altruísmo brotara. Quando Arife terminou sua narrativa, todos se abraçavam, felizes, e choravam ao seu lado. Você divulgou interpretação diferente da multiplicação dos pães, Getúlio, me disse o Crispim. Agora nós queremos conhecer a sua interpretação. Ninguém pode negar, caríssimo Crispim, a beleza da concepção de Lloyd Douglas. O enfoque do escritor é bastante coerente. Certa vez, numa palestra, há muitos anos, eu coloquei ao julgamento dos ouvintes estas 2 interpretações. Numa delas, o alimento brota do chão como cogumelo benfazejo em terra molhada. Noutra versão, o milagre se encontra na força da solidariedade despertada na consciência coletiva. Deixei a palavra livre para que fosse escolhida a melhor interpretação, se aquela tradicional ou esta de Lloyd Douglas. E me surpreendi com o testemunho de alguém presente. As 2 fórmulas são válidas, disse este nosso querido amigo. Ambas são milagrosas. Uma é complemento da outra. Verdadeiramente, meus amigos, este espectador manifestou-se com sabedoria, disse Crispim. Espantar o egoísmo na raiz da consciência não será também grande milagre? Nas 2 versões, nós sentimos a presença maravilhosa do nosso Cristo. Numa das interpretações, o alimento é metabolizado no ar pela prodigiosa força do nosso querido Mestre. Na outra, o estímulo vai fundo na consciência e arranca o alimento das garras do egoísmo pela força da palavra. Quanto deste desperdício existe em casas abastadas que poderia minorar a miséria de tanta gente? Quantas toneladas de alimento são lançadas no lixo? Se houvesse partilha, não haveria fome. Infelizmente, a pobreza existe pela ausência de solidariedade. A ausência de solidariedade daqueles que comem escondido para não partilhar. Naquele deserto, o prodígio de Jesus foi o despertamento da solidariedade, segundo Lloyd Douglas. Nas 2 interpretações, nós topamos idêntico vocábulo, compaixão. A compaixão é a mola que nos aproxima de Deus.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E nesta misericórdia, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Jesus disse: aqueles que creem farão as obras que eu faço, e maiores ainda. João 14, verso 12. Eu pergunto, só pergunto, se as religiões cristãs afirmam que se aproxima o fim dos tempos, quando o céu e o inferno agasalharão as almas, umas céu, outras inferno, onde encontrar tempo para alguém multiplicar pães e peixes no futuro? Será no céu ou no inferno? Dizem pregadores que se aproxima o dia do juízo final e os taumaturgos de plantão ficarão sem plateia para multiplicar pães e peixes. Uns estão no céu, outros no inferno. Até hoje ninguém realizou nem mesmo algo que se assemelhe aos prodígios do Mestre. Mas ele prometeu que os seguidores até superariam seus feitos, mesmo considerando Lázaro morto há 4 dias, vejam só. Nós, espiritualistas, explicamos. A Terra não é o único planeta habitado. Quando ela for promovida, os missionários terráqueos repetirão os prodígios de Jesus em planetas inferiores. Serão peregrinos como Jó e José do Egito a serviço do universo. Cada planeta terá seu Cristo quando alguém se tornar puro e perfeito naquela raça. Cada planeta crescerá com as mesmas características da Terra, desde cavernas até castelos e palácios. A violência só terminará no juízo final de cada planeta, quando forem expulsos os ímpios e o planeta for promovido. Agora o nosso tema: escassez que virou festa. Foi pela compaixão que se realizou o prodígio da multiplicação dos pães. Jesus teve pena daquela gente. Pela compaixão do Pai Eterno, nós continuamos renascendo depois de tantos crimes cometidos. Em todos os caminhos da nossa romagem, Deus sempre esteve presente. Como Pai amoroso, Ele vela por todos nós. Os necessitados e os pobres buscam água e ela não existe. A língua dele secou de tanta sede, diz o salmista. Eu, o Senhor, os atenderei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Farei brotar rios no alto das colinas e fontes de água no meio dos campos. Transformarei o deserto em tanques e a terra sem caminhos em arroios d'água. É grande o desvelo do Pai Celestial em torno dos seus filhos. Deus jamais esquecerá os pobres e os aflitos. E o Pai Eterno deseja a nossa participação. Solidariedade, meus amigos, significa parceria com Deus.
não fosse esse o desejo do Pai, e ele poderia fazer tudo sozinho. Não, ele quer a nossa participação. Por isso eu considero importante a interpretação de Lloyd Douglas no caso da multiplicação dos pães. O exemplo vem de cima, mas nós temos que abrir os corações. Deus não pode ficar nos alimentando sem esforço de nossa parte, sem a nossa parceria. Fique claro, Ele tem poder para isto, Ele sempre nos ajudou. Vejamos o que diz o Salmo 77. E Ele mandou nuvens e abriu as portas do céu, e fez chover o maná para que comessem, e lhes deu o pão. Pão dos anjos comeu o homem, e desceu manjares em abundância. Retirou do céu o vento norte, e fez mover o vento sul. E choveu sobre eles carnes como pó, e as aves de asa como as areias do mar. Salmo 77, versículos 23 a 30. Apreciando esses trechos da Bíblia, alguém poderá concluir que somente nos tempos antigos Deus atendia o povo. Getúlio, você acha que nós vivemos tempos diferentes daqueles? É a dúvida do Crispim. Estamos em outro mundo, exclamarão os descontentes. O poder da oração enfraqueceu, dirão outros. Jesus já não mais vive conosco para que o pão se multiplique, retrucarão terceiros. O mundo estará realmente órfão da graça divina? Nossa resposta só pode ser negativa. Deus é o mesmo e Ele está ao nosso lado, está dentro de nós. A grande verdade é que todas as riquezas continuam pertencendo a Deus. Nosso trabalho é garimpar tais tesouros usando apenas duas ferramentas: a fé e a confiança em Deus. Tais ferramentas foram usadas por Jesus quando multiplicou pães e peixes. Tais ferramentas podem ser usadas por nós, hoje e sempre. Getúlio, este é o momento de você nos contar algo concreto sobre esta experiência, sobre esta vivência com Deus. Você terá que nos contar um fato atual que mostre a assistência divina. Afinal, hoje nós somos órfãos ou continuamos recebendo proteção do Deus eterno? A seu pedido, Crispim, eu contarei a experiência de Alfeu Moraes, catarinense morador lá no Vale do Itajaí. Desempregado, ele ficou meses procurando trabalho, inutilmente, não tinha jeito. Em diversas firmas, a ocupação da vaga de vendedor exigia carro próprio. Alfeu Moraes nunca gozara deste conforto. Automóvel iria aumentar o seu investimento pessoal. Foi nesta altura que ele resolveu pedir carro a Deus. Ele pediu um automóvel a Deus. Todos os dias em suas preces ele repetia: Senhor Deus, eu quero ganhar automóvel. Eu preciso de carro para conseguir emprego. Os meses passaram, mas Alfeu não desanimou. Continuou repetindo a mesma prece. Getúlio, minha curiosidade está no auge, afirmou Crispim. Afinal, como aconteceu este prodígio? Certa tarde, Alfeu estava num supermercado, quando o desconhecido se aproximou e lhe entregou documentos e a chave de um veículo. Opa! Alfeu ficou atônito.
O desconhecido explicou: eu fiz promessa. Se ganhasse automóvel na rifa, daria de presente o meu usado. Você foi a primeira pessoa que encontrei e você será dono do meu carro. Alfeu correu ao estacionamento e ficou decepcionado, meus amigos. O carro era muito antigo. Por que tão velho assim, meu Deus? Ele disse. Com ele eu não conseguirei impressionar os meus prováveis empregadores. No mesmo instante, porém, lembrou que sempre pedira automóvel, mas não definira nem marca, nem condições. Deus simplesmente o atendera. É aquele velho ditado: cavalo dado não se olha nos dentes. Ademais, ele pediu o carro e o carro estava ali, o carro aconteceu. E daí, amigo Getúlio, qual o próximo lance da história? O certo seria continuar solicitando o favor divino. Senhor, agora a conversa era outra. Preciso de carro capaz de competir na busca de emprego. Esta foi a prece de Alfeu dali para diante, meus amigos. Mês depois, ele guiava o Calhambeque numa via rápida. Caminhão desgovernado veio direto sobre o seu automóvel. Ninguém se machucou, graças a Deus. Mas o carro ficou totalmente danificado. O motorista do caminhão nem cogitou, nem questionou, não disse uma palavra. Tratava-se de empresário próspero que não apreciava problemas com pessoas. Foi logo abrindo o talão de cheques. Fui o culpado e quero pagar também pelo susto. Surpreso e agradecido, Alfeu Moraes percebeu que estava chegando o carro dos seus sonhos. Aquele cheque era a resposta de Deus. E neste ponto, meus caros, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no último bloco do programa Quarta Dimensão. E lembramos as tardes de sextas-feiras, quando comparecemos aqui para a divulgação da Bíblia e do Evangelho. Na próxima sexta-feira, a partir das 15h30, na TV Vila Velha, voltaremos com outro assunto de incentivo ao progresso espiritual. Agora, os últimos questionamentos sobre o tema de hoje: escassez que virou festa. Deus escreve certo por linhas tortas, até mesmo por linhas tortas. É o que diz a sabedoria popular. Ninguém pode negar esta verdade. Pelo jeito, os pães continuam sendo multiplicados. O fato é que o Pai Eterno possui recursos inesgotáveis. Basta que mantenhamos nossa sintonia com Ele e coisas maravilhosas acontecem. Considerai as aves do céu. Elas não semeiam, nem ceifam, nem possuem celeiros para guardar provisões. E, no entanto, o Pai do céu as provê de tudo. É o Pai Celestial quem lhes fornece o alimento. E por que andais inquietos com o que haveis de vestir? Considerai os lírios do campo, como crescem. Eles não trabalham nem fiam.
No entanto, nem Salomão, com toda a sua glória, conseguiu vestir-se como um deles. Palavras de Jesus em Mateus 6, versículos 26 a 30. Verdade, meu caro Getúlio, tudo existe em abundância no celeiro do Pai Eterno. E esse celeiro está disponível em nossas mãos, na esteira da prece. Estará o Senhor esperando parceria para multiplicar pães e peixes? Aquele farnel do menino fornece a medida do alcance da fé. O farnel de uma criança. Uma coisa é certa: nós somos filhos de Deus, herdeiros de suas promessas. E Jesus foi claro: haverá entre vós quem dê a seu filho pedra quando ele pede pão, ou quem lhe ofereça a serpente quando ele lhe pede peixe. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais não dará o Pai Celestial. Palavras de Jesus em Mateus 6, versículos 9 a 11. Todos possuímos essa chave mágica que abrirá a porta da gruta do tesouro. No recanto mais escondido das nossas almas existe força mágica imensurável. Getúlio, neste ponto nós temos que conversar. Existe um montão de gente por aí rogando acertar na loteria. Eles não têm conseguido. Qual a sua opinião? Caríssimo, Deus não patrocina a ganância de quem quer que seja. Mesmo porque ganancioso é sofredor. E o Pai Celestial não deseja criar raízes de sofrimento em seus filhos. A ganância, de certa forma, é doença da cabeça. Ela destrói ligações com a espiritualidade, aprisionando nossas ligações divinas dentro de um cofre. Numa carta a Timóteo, o apóstolo Paulo escreveu: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6, versículo 10. Nesta frase de Paulo nós percebemos: não é o dinheiro pela própria virulência que nos ocasionará prejuízos. O apóstolo certamente condena o apego que termina em avareza. Errado é sermos escravos do dinheiro, prostituindo nossa consciência ao metal. Além de tudo, meus amigos, isto é idolatria. Quem vive com o dinheiro na cabeça não consegue conservar Deus no coração. Veja que Jesus disse ao moço rico: vai, vende tudo o que tens. Para José de Arimateia e o publicano Zaqueu, que também eram ricos, o mestre não fez a mesma recomendação. Por quê? Porque a riqueza não é tropeço para todos. A riqueza é tropeço para os que ficam enfeitiçados por ela. Na casa de Zaqueu, o mestre deixou escapar desabafo: hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Lucas 19, versículo 10. Há outro aspecto perigoso na prosperidade, meus caros: o desejo insano de conservar tudo para uso próprio. Afinal, nossos bens não serão empréstimos divinos? Amigo Crispim, você utilizou os termos certos. Desejo insano. O egoísta é alguém doente,
quem toma posse das propriedades como urso, abraçando o competidor vencido, não passa de doente mental. Ele pensa que será eterno, que jamais morrerá. Você já viu alguém carregar suas propriedades depois do desencarne? Eu nunca vi. Não, meus amigos, tudo ficará com os herdeiros, separado do espírito. O falecido não levará coisa alguma além da roupa do corpo e do calçado. Que cobre é o corpo transitório que vai apodrecer. O certo mesmo é confiar em Deus, trabalhar bastante e entregar-se em suas mãos. A oração perfeita não será esta? Exatamente, caríssimo. E já que você aponta a oração perfeita, nós lembramos o Pai Nosso, a única oração ensinada por Jesus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. É o grande ensinamento do Mestre. Nos dai hoje. Percebam a lição nas entrelinhas. Nós não devemos ficar preocupados com o pão de amanhã ou da próxima semana. Jesus nos recomendou pedir apenas o pão nosso de cada dia. Na sequência infinita dos anos e também dos séculos, entreguemos ao Pai Celestial o provisionamento das nossas vidas. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E neste momento, para vocês, caríssimos, na entrada deste novo ano, nós desejamos que o Pai Celestial possa abrir os caminhos, abençoar a todos, mas acima de tudo, colocar amor em nossos corações. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.